você faz todo o investimento em marketing, né? Você, por exemplo, primeiro você tem que aprender, né, a se posicionar na internet, seja no Google, no Instagram, TikTok, LinkedIn, não importa, você precisa aprender sobre posicionamento. Então você vai ter que gastar um tempo, você vai ter que investir tempo para poder aprender isso, tá? Porque isso ninguém ensina pra gente na faculdade, né? Verdade ou não? A gente não aprende, a gente aprende a ser médico na faculdade, né? A gente aprende a diagnosticar e tratar doenças, a gente não aprende marketing de conteúdo, copywriting, tráfego. Vou falar hoje de 3 estratégias que você pode começar a utilizar ainda essa semana, para que você possa potencializar o boca a boca, tá? E por que que isso é importante, né? Por que que é importante? O que que é o boca a boca? Boca a boca, todo mundo sabe, né? É basicamente você aumentar as indicações dos seus pacientes, né, para que ele indique outros pacientes para você, tá? Por que que isso é importante? Isso é importante demais. Isso eu diria que inclusive é um dos grandes diferenciais do nosso método, do CVM. Por quê? Para pensar comigo. Você faz todo o investimento em marketing, né? Você, por exemplo, primeiro você tem que aprender, né, a se posicionar na internet, seja no Google, no Instagram, TikTok, LinkedIn, não importa, você precisa aprender sobre posicionamento. Então você vai ter que gastar um tempo, você vai ter que investir tempo para poder aprender isso, tá? Porque isso ninguém ensina pra gente na faculdade, né? Verdade ou não? A gente não aprende, a gente aprende a ser médico na faculdade, né? A gente aprende a diagnosticar e tratar doenças, a gente não aprende marketing de conteúdo, copywriting, tráfego, né, SEO, a gente não aprende nada disso, né? Essa aqui é a verdade. Então você vai ter que investir bastante energia, tempo e dinheiro para aprender isso. Depois você vai ter que ou contratar alguém ou fazer isso. É mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Aí depois você vai ter que contratar, treinar uma boa secretária, tá? Porque a gente está falando da jornada do paciente particular. Primeiro ele tem que te conhecer, ele tem que saber que você existe, ele tem que saber que você pode ajudar ele tem que saber que você pode resolver o problema dele. Então para isso você tem que estar na internet, você precisa, não só na internet, Sidney, eu preciso estar na internet? Não, você não precisa estar na internet, você pode fazer isso de outras formas. Agora, é bem mais caro, é bem menos assertivo e você não pode metrificar. Você pode ter, por exemplo, contratar uma relações públicas, uma assessoria de imprensa para você, por exemplo, dar entrevista, para você sair em jornais e tal. Funciona. É muito mais caro, menos assertivo e você não consegue metrificar. Mas também funciona, tá? Não estou aqui para dizer que não funciona. Funciona. Agora, a internet é muito mais barata, muito mais rápida para você construir a sua marca e muito mais assertiva, tá? Então você faz todo esse esforço de dinheiro, de tempo e de energia para esse paciente chegar a agendar uma consulta com você, tá? Isso foi só uma introdução para falar que o boca a boca positivo deve ser uma prioridade para todo médico que quer viver de consultório, tá? E aí eu já falei os motivos. Agora, eu vou falar dessas 3 estratégias. Quais são as 3 estratégias? Já para alguns minutos de live aqui para matar sua curiosidade. 3 estratégias, tá? Que são validadas, que já foram testadas aqui pela comunidade de alunos do CVM e que eu vou te falar aqui agora para você colocar em prática ainda essa semana para você potencializar o seu boca a boca. Primeira estratégia é o boca a boca virtual, tá? Vou já explicar do que se trata isso.
Segunda estratégia, que é a mais importante, né? Estruturar um serviço incrível. O que é um serviço incrível, Sidney? Um serviço incrível é um serviço que supere todas as expectativas do seu potencial paciente, tá? Desde o pré, intra e pós-consulta, tá? Quase ninguém faz isso, tá? Se você tem um pré-consulta, através, por exemplo, de uma secretária, de um ambiente, de processos bem estruturados, se você tem uma consulta emocional, né, também com um método, né, um passo a passo para você seguir, para você se conectar mais com o seu paciente, para você, enfim, ajudar esse paciente, se conectar mais com ele, criar um vínculo de confiança. E depois, você tem, de novo, um método, tudo isso baseado em método, não em achismo, não em uma coisa que... Não, eu estou falando de método validado e testado na prática, tá? E um pós-consulta também, baseado em método estruturado, onde você vai ajudar o seu paciente a ter sucesso. Se você tem esse serviço incrível, isso também vai potencializar o seu boca a boca, tá? É a coisa mais importante, na verdade. Mais importante que o boca a boca virtual, que eu vou falar, que é essa estratégia, que uma estratégia que a gente... Não é que a gente criou a estratégia, mas esse nome, boca a boca virtual, né, foi a gente que cunhou esse nome aqui. E a terceira estratégia é um programa de indicações, tá? Vamos falar também sobre isso. Se os seus pacientes estão tendo resultado e eles já estão te indicando, o que você pode fazer para potencializar isso? Mas antes de falar das 3 estratégias especificamente, eu vou falar o que algumas pessoas acabam fazendo, né? O que elas acham que precisa fazer, que a gente vê, né? E que a gente considera não tão efetivas, né? Essas estratégias. Então vamos lá. O que eu vejo muito colega focando tempo, energia e dinheiro em numa estratégia para, por exemplo, eu vou, por exemplo, fazer mais uma pós-graduação. Eu vou investir aqui, eu já tenho 6 anos de medicina, eu já tenho 4 anos de residência, eu fiz uma residência geral de 2 anos, depois fiz mais uma sub de 2 anos, eu já tenho 10 anos de especialização, mas eu acho que eu não estou bom o suficiente para poder investir no consultório. Eu vou fazer mais uma pós, eu vou fazer mais um fellow, ou então eu vou fazer mais um curso de capacitação. E aí os colegas, eles entram nesse looping infinito de pós-graduações, sabe? De especializações, de cursos de aperfeiçoamento. Mas no fundo, sabe o que está por trás disso? Insegurança, tá? Baixa autoestima frágil, ainda não se sente, né? Ainda não tem confiança suficiente para oferecer um serviço, né? E cobrar por ele. Ainda não se sente merecedora o suficiente para poder receber, né? Então, uma das eu vou até procurar aqui uma imagem, um depoimento sobre isso. É muito comum eu receber depoimentos que falem assim, ó. Os colegas falam assim: nossa, eu não tô nem acreditando, a paciente pagou R$500 para mim, sabe? Tipo, como se a pessoa não merecesse, né? Como se a pessoa não merecesse. Ou então, nossa, eu não tô nem acreditando, faturei R$20 mil. Como se não merecesse, né? Nossa, eu fechei um programa de acompanhamento, eu vendi um programa de acompanhamento intensivo agora, não tô nem acreditando. Deixa eu ver se dá pra ver isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Gente, acabei de fechar uma cirurgia por telemedicina. Nunca achei que isso pudesse acontecer. Paciente de Portugal. O filho mora no Rio, quer vir para cá para operar comigo. Essa aqui é um exemplo de uma aluna que... não é o exemplo aqui do caso, tá? Porque essa aluna, ela já tem uma autoconfiança suficiente. Mas é só um exemplo de que eu escuto muito isso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Não é o caso aqui, não é baixa autoestima, é porque ela não acreditava que ela fosse fechar uma cirurgia por telemedicina, né? Aqui o que ela não acreditava era na telemedicina. Mas eu vejo muitos colegas falando assim: nossa, eu não acreditei quando o paciente escolheu pagar particular
essa consulta, esse procedimento, esse exame, essa cirurgia. E óbvio que tem, né, muitas vezes uma falta de confiança por conta de ausência de um título, ou ausência de experiência, ou muitas vezes por pouca idade. Isso acontece. Mas o que eu mais vejo, isso é minha opinião, tá? Isso não é a verdade, isso não é um fato, é minha opinião. A minha opinião é que eu vejo muita autoestima frágil. Eu vejo muito médico que não se sente capaz. Muitas vezes por falta de... Muitas vezes porque precisa curar uma questão lá da infância, entendeu? Muitas vezes é um filho, uma filha de pais que eram muito cri-cri, né? Você não presta pra nada, você não... Sabe? E acaba se tornando um adulto frágil, sabe? Médicos que têm dificuldade de realmente se sentir merecedores mesmo, né? De sentir, né? De sentir que aquilo que ele está fazendo tem valor, né? Aquilo que ele está fazendo tem valor. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo mais prático do que eu estou falando, tá? Porque são muitos depoimentos. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Muitas vezes, então assim, o que eu recomendo, né? Só para não ficar aqui só apontando o problema, né? Cara, procura ajuda, procura terapia, psicólogo, coach, qualquer coisa que você acredite para trabalhar isso, sabe? Constelação familiar. Cara, vai atrás de ajuda. O que não pode é ficar preso, né, a uma vida medíocre porque você não se sente capaz, porque você não se sente merecedor, entendeu? Porque você não se sente à altura daquilo, tá? Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque foi de improviso, tá, pessoal? Não tinha separado não, mas... Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu ver. Não. Tá. Acho que eu não vou encontrar fácil, não. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Não tá legal, não. Deixa eu parar de compartilhar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Não adianta só você sair fazendo uma pós-graduação atrás da outra, tá? Não, isso pode ser importante, isso pode ser a saída? Pode, mas para um pouquinho para pensar se essa busca desenfreada por uma pós-graduação atrás da outra não tem a ver com aqui, ó, com sua mentalidade, com seu psicológico, com a sua falta, com a sua baixa autoestima, com a sua autoestima frágil, tá? E aí minha recomendação para você não ficar esperando mais 4 anos fazendo pós, 10 anos fazendo pós, procura um bom psicólogo, procura um bom coach, procura um bom constelador, procura um bom terapeuta, tá? E trabalha isso, procura um psiquiatra, um bom psiquiatra. A gente tem aluno do CVM aí que tem uma parada que é muito interessante, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Isso é muito comum lá para o sul. Eles têm uma formação em psiquiatria e psicoterapia. Olha que massa. Então você contrata um profissional e tem acesso a uma terapia combinada, que chama, né? Então, de repente posso até fazer depois uma live com um aluno nosso, o Leonardo Sodré, que ele faz isso. Está indo muito bem no consultório, inclusive. Então procura ajuda, tá? Não fica só... Não acha que o problema é só uma pós-graduação atrás da outra. E que isso vai ser suficiente para você, né, encher a agenda do seu consultório. Quando eu tiver
a minha próxima pós, quando eu tiver 5 pós, aí eu vou lotar a minha agenda de consultório particular. Não necessariamente, tá? Tenho alunos aqui que tem 2 pós-doc que só conseguiram encher a agenda depois que fizeram o CVM, tá bom? Outra coisa. CVM funcionou para generalista total, Daniel, com certeza. Temos vários generalistas aí tendo muito sucesso com o CVM, tá? Exatamente porque o CVM, a gente ensina, Daniel, exatamente a você construir a coisa mais importante dessas estratégias que eu estou falando, que é um serviço incrível, desde o pré, o intra e o pós-consulta, tá? E para isso você não precisa de ser um super especialista, ter 20 anos de experiência, ter 200 títulos na sua parede, entendeu? Você precisa de verdade estruturar um serviço que realmente que seja acima das expectativas do seu paciente e que realmente resolva. Não adianta ser um generalista meia boca, que não estuda, que não gera resultado para o paciente, entendeu? Que não está ali paralelamente buscando se especializar, entendeu? Porque tem um monte de especialista aí que é muito meia boca, cara, que faz um serviço muito meia boca. Então não é o título que vai definir. E tem muito generalista que estuda muito mais e que gera muito mais resultado para os pacientes do que muito especialista. Então perceba, não tem a ver com título. Tem a ver com o resultado que você gera na vida do seu paciente. Se o paciente chega com você com um problema e você até tem um serviço incrível, mas não resolve o problema dele, não adianta. E o contrário, que é mais comum, também é verdadeiro. Não adianta nada você ter 200 mil títulos, ter 50 anos de experiência, o paciente chega no seu consultório, você tem um consultório na torre mais cara da cidade e o paciente sai também com problemas sem ser resolvido. Ou até o médico faz o diagnóstico correto, prescreve o tratamento adequado, mas o paciente não se conecta com aquele médico, não segue a terapia, não segue o tratamento, não melhora, não volta. Então perceba aqui, nem um extremo nem outro. O que a gente defende? Que você se prepare tecnicamente, que você estruture um serviço que supere as expectativas do seu paciente. Quando você tem os dois, quando você é um bom profissional, independente de título ou não, e você consegue resolver o problema do seu paciente, né, estando mais próximo, criando um relacionamento, resultado e relacionamento. Bingo! Bingo! Você pode ser generalista, especialista, não importa. Você vai ser bem sucedido, você vai ter agenda, né, constante no seu, né, pacientes particulares constantes no seu consultório, tá? E aí, se você botar essa estratégia que eu estou falando aqui, boca a boca virtual, programa de indicações associado a esse serviço incrível, bingo, né? Você vai crescer muito mais rápido do que muitas vezes seu preceptor, seu professor lá, que tem muito mais título, mas que não coloca isso em prática, tá? Então, olha só, uma outra coisa também que eu vejo que é muito comum, que eu também considero um grande desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, é aquele colega que acha que somente tendo uma clínica incrível, um consultório lindo, maravilhoso, ele vai encher a agenda, ele vai viver de consultório. Isso é importante? É igual o título é importante? E sempre vai ser, tá? Título é importante, conhecimento técnico é importante, a estrutura do consultório influencia, também é importante. Mas de nada adianta você ter um título incrível, você ter um consultório incrível, extremamente chique, se na hora de tocar, na hora de fazer uma consulta, você não sabe se conectar com seu paciente, na hora da sua secretária lidar com o seu paciente, ela não sabe, no pós-consulta você não tem nada estruturado, você não consegue ajudar o seu paciente, de nada adianta, tá? De nada adianta você ter... Eu fui recentemente num consultório, fazer uma consultoria, né? E eu fui no consultório, lindo, maravilhoso. E eu achei uma coisa que... Eu só realmente não tirei foto porque realmente era antiético fazer isso. Mas me chamou a atenção o tamanho dos diplomas da colega.
Eu acho que ela fez uma cópia e mandou assim, tipo, um diploma médico tipo, não é tão grande, né? É uma folha mais ou menos assim, né? Uma folha assim, um diploma médico. Só que ela mandou fazer deste tamanho, assim, bem gigante, assim, e botou atrás, né, no consultório dela. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela tem doutorado e tal, e não sei o que, professora. Mas lá, num consultório incrível, e aqui entre nós, atendendo o plano, fazendo uma consulta de 10 minutos. Cara, não vai ter agenda de particular, não vai crescer. Ela tá com foco nela. O foco não é no paciente, o foco é nela. Sabe uma pista para você ver se o médico está colocando foco nele ou no paciente? É só você olhar a cadeira. A sua cadeira ela é mais acolchoada do que a do seu paciente. A sua cadeira ela é mais bonita que a do seu paciente. Então o foco está em você, não está no seu paciente. Entende? Então, perceba que só ter uma estrutura incrível também não vai adiantar. E, gente, quanto que custa uma estrutura incrível? Eu estou falando de centenas de milhares de reais. $500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais. Tem gente que investe no consultório porque acha que tá numa estrutura incrível vai fazer ele lotar a agenda de particular, ele tem um consultório, né, que eu chamo um consultório de tijolos, né, um consultório próspero, sustentável. Não vai, tá? Não é a estrutura do seu consultório que vai fazer o seu paciente ficar encantado, que vai fazer o seu paciente voltar, que vai fazer o seu paciente falar bem de você. Ele até pode falar, nossa, eu fui no consultório da doutora, eu fui no consultório do doutor, é muito chique lá. Mas ele nem me examinou, ele nem perguntou, eu nem consegui falar o que eu queria falar. Eu acho que ele nem sabe como é meu nome. Eu acho que ele nem sabe por que eu fui lá. Entende a diferença? Eu estou falando aqui que é para você ter um consultório furreco, sujo, né, cheio de mofo. Não estou falando isso. Não estou fazendo apologia a um consultório meia boca. Eu estou falando que na vida a gente tem que escolher prioridades. E a prioridade aqui não é a estrutura. A prioridade aqui não é mais em busca do título perfeito, de mais um título. A busca desenfreada por mais títulos, por mais especializações, por mais pós-graduações. O foco aqui, a prioridade número 1 deve ser oferecer um serviço incrível para o seu paciente. A gente tem alunos e alunas que começaram em consultório simples, tá? Simples, e que faturam 25, 30 mil reais por mês trabalhando meio período em clínica de terceiros. E aí depois deram o próximo passo, alugaram um espaço só para elas, um espaço melhor, um espaço mais bonito, mais aconchegante, né? E aí hoje estão no terceiro passo, comprar a sua própria sala, faturando acima de 50 mil por mês. Tem um exemplo de uma aluna nossa, uma das primeiras alunas do CVM lá de 2019. Ela fez exatamente isso. Ela seguiu o que eu recomendo que todo mundo siga, viu Daniel? Você que está aí. Cara, ela aprendeu o que ela não sabia sobre marketing, gestão, comunicação e vendas, que é o que a gente ensina aqui, tá? Depois de uns 6 meses aprendendo o que ela não sabia, ela foi lá e alugou um local, tá? E aí, paralelamente a isso, ela continuava com os vínculos dela e começou o particular dela devagarzinho. E aí, conforme o particular, ela ia botando o método CVM em prática, o particular dela ia crescendo e ela ia diminuindo lá nos outros vínculos. E aí, aumentando o tempo dela aqui no consultório. Depois de um ano, ela já estava faturando acima de 50 mil por mês, em média. Ela deu o próximo passo, que foi comprar a sala dela, mobiliar a sala dela. E aí hoje ela está realmente vivendo só para o consultório dela. Perceba que são fases. Agora o pessoal atropela essas fases. Ao invés de começar aprendendo as estratégias, cara, aprendendo o beabá de marketing, aprendendo o beabá de gestão, aprendendo o beabá de vendas, aprendendo o beabá de fazer uma consulta médica incrível. O beabá, por exemplo, escutar,
sabe? Os médicos não sabem escutar. É um dos feedbacks que eu mais recebo. Tipo, tem uma médica que é incrível, tem 2 PhDs, a Raquel, nossa aluna, ela é hepato lá no Rio Grande do Sul, tá voando no consultório. E eu fiz uma live com ela que ela falou assim pra mim, eu perguntei, Raquel, o que para você foi mais poderoso colocar em prática depois que você entrou no CVM? Ela virou e falou assim, Sidney, parece uma coisa simples, mas é muito poderosa. E que mesmo depois de sei quantos anos de medicina, professora, PhD, nananã, eu não aplicava ainda nas minhas consultas, que é escutar o paciente. Ela fala isso na live, se você quiser ver, vai lá no YouTube, procura lá, é patologista que vive de consultório particular, uma coisa assim. Então, começa aprendendo as estratégias. Depois, aí você vai colocando essas estratégias em prática, vai ver o que funciona, o que não funciona para você. Porque sim, tem coisas que vão funcionar para você e não vai funcionar para o seu coleguinha. É igual remédio. Você vai passar um remédio para o paciente que tem o mesmo diagnóstico, para um vai funcionar bem, para o outro não vai. Aqui é a mesma coisa. Entende? Tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai. Você precisa aplicar e testar. Beleza, começou a validar, começou a ter faturamento do consultório, começou a ter pacientes fidelizados, começou a ter boca a boca positivo, começou a ter faturamento todos os meses. Beleza, agora você vai para o próximo passo. Aí você vai sair de uma clínica de terceiros, de um coworking, e vai dar um próximo passo com mais segurança. Você vai alugar uma sala para você, entendeu? Uma sala bonitinha, de acordo com o seu público-alvo e tal. A gente fala sobre isso no CVM, de forma mais aprofundada. Inclusive, eu acho que é algo que eu poderia falar mais, né? Sobre dessa jornada aí para quem está iniciando e tal. Eu vou falar mais sobre isso. E aí, só depois, quando você já estiver faturando seus 30, 40, 50 mil por mês, tranquilamente, né? Aí você, inclusive até fazendo uma reserva disso, né? Fazendo um pé de meia para pegar esse dinheiro e reinvestir, e aí sim comprar a sua própria sala, entende? Então, é uma sequência, são fases, não pula de fase. Não vai sair fazendo um financiamento para comprar uma sala se você nem sabe o que é marketing, nem sabe nada de vendas, não sabe nada de gestão, não sabe nem como recrutar uma secretária, não sabe nem como dar um feedback. Não faz isso com você, entende? Por isso que muita gente acaba desistindo do consultório particular, de empreender, de abrir o seu próprio consultório, de abrir o seu próprio negócio. Por quê? Porque sai atropelando o processo. E eu fiz isso, entendeu? Eu cometi esse erro, por isso que eu estou falando, eu tenho propriedade para falar, não é só porque eu ensino isso, é porque eu fiz isso, tá? Cometi esse erro, por isso que eu estou te falando, não comete esse erro. Começa investindo pequeno, entendeu? Começa com custo fixo baixo, e aí você vai aumentando esse custo fixo paulatinamente conforme você for tendo retorno. Hoje eu fiz uma introdução grande, eu quebrei aqui alguns mitos e agora eu vou te explicar um pouco mais sobre boca a boca positivo, boca a boca virtual e o programa de indicações. Então preste muita atenção a partir de agora. Boca a boca virtual. O que é isso, Sidney? Boca a boca virtual basicamente é o seguinte, vamos lá. A partir do momento que você tem um programa, que você tem um serviço incrível, você tem um pré-consulta incrível, que o paciente, desde o momento que ele entra, no primeiro contato que ele tem com a sua secretária, vamos lá. A partir do momento que ele entra em contato com a sua secretária, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, e ele já, nossa, aqui tem uma coisa diferente, né? Depois, quando ele chega no seu ambiente, tudo é pensado para oferecer para poder surpreender positivamente, né, esse paciente. Então, por exemplo, se uma coisa que a gente faz muito aqui no CVM, a gente recomenda que você faça também. Tenha um vídeo de pré-consulta, dando as boas-vindas, fazendo um compromisso com o seu paciente. O paciente agendou, sua secretária já manda ali o vídeo de pré-consulta. Você fala, olá, tudo bem? Aqui é a doutora fulana, aqui é o doutor fulano. Estou passando aqui para te agradecer porque você agendou a consulta comigo. Amanhã a gente tem um compromisso agendado. Um exemplo de um over delivery, uma coisa que você faz a mais para poder encantar o seu paciente. Um videozinho de pré-consulta. Isso tem dado um resultado absurdo. Uma única coisa, mas você pode pensar em toda a jornada. Tem alguns colegas que, por exemplo, mandam um vídeo falando
dando algumas dicas de como chegar, onde estacionar. Alguns dão um estacionamento, né, gratuito, outros mandam a localização, enfim. Então você tem que pensar desde o pré-consulta, até antes dele chegar na sua consulta, no seu consultório. Depois, quando ele chega efetivamente, o que é que você faz? O que é que tem? Quais são os fluxos que estão estabelecidos, né? Que a sua secretária faz ou não, tá? Depois a sua consulta, né? Seguir o passo a passo de uma consulta emocional, que é um dos grandes diferenciais do CVM. Depois, um pós-consulta também estruturado para ajudar esse paciente a ter resultado. Quando esse paciente passa por tudo isso, como é que você cria o boca a boca virtual? Muito simples. Uma vez que esse paciente ele dá um feedback para você na consulta, ou dá um feedback para a sua secretária assim que ele sai da consulta, ou mesmo no pós-consulta, ele lá no WhatsApp com a sua secretária ou com você, ele dá um feedback nesse sentido. Nossa, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Nossa, isso aqui deveria... todos os médicos deveriam atender dessa forma. Quando ele faz isso, ele está dizendo assim, ó, me manda o link do teu Google Meu Negócio para eu fazer uma avaliação positiva lá. E aí essa é a deixa para sua secretária mandar um textinho com o link, né, para ele avaliar, para ele dar uma avaliação, para ele fazer uma avaliação, para ele dar um depoimento. O nome disso é prova, tá? Prova de que, né, ele vai... É um gatilho mental, que a gente chama, né? Que é algo que vai ajudar outras pessoas que nem te conhecem a tomar uma decisão de agendar uma consulta com você. Então esse paciente vai lá e você manda o link para ele, tá? Tem um textinho que você, né, usa ali um pouquinho de persuasão para aumentar a chance dele responder. E aí ele vai lá, clica no link, vai lá no seu Google Meu Negócio, no seu site, né? E aí vai dizer lá tudo que ele achou que foi incrível. Nossa, consulta do Dr. Fulano, o atendimento da secretária, eles se preocupam desde antes da gente chegar até depois que a gente sai. Então isso, gente, cria um boca a boca virtual. Por quê? Quando ele coloca isso no Google, no seu site do Google, e você depois vai lá, a gente ensina isso também, você vai impulsionar o seu site para que uma pessoa desconhecida que esteja procurando na internet sobre algo que você resolve. Aí quando ele perguntar lá, dor na coluna, tratamento de dor na coluna em, acho que é BH, acho que o Daniel é de BH, em BH, aí vai aparecer lá o site do Google Meu Negócio, do Daniel. O Daniel é nosso aluno da família CVM. Quando aparecer o site, o site patrocinado lá do Daniel, esse potencial paciente tende a clicar, né, nesse site, o que aparece em primeiro lá no Google, né? Quando ele clicar no site do Daniel, aí ele vai olhar o site. Uma das coisas que vai ajudar ele, que mais influencia, pessoal, isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é o próprio Google, tá, que faz esse algoritmo aí. É as avaliações dos pacientes. Então, se tem lá uma avaliação de um paciente do Daniel falando assim, nossa, eu já tinha ido em não sei quantos médicos, nossa, eu tenho dor na coluna há não sei quantos anos, e cheguei no Dr. Daniel, estava sentindo isso, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, e graças a Deus, né, o atendimento do Dr. Daniel, o atendimento da secretária, e ele se preocupa com a gente, né, poxa, antes da gente chegar lá, depois que a gente sai da consulta, fiz o procedimento, fiz o tratamento, hoje eu tô sem dor, hoje eu tô trabalhando, nossa, recomendo demais. Dr. Daniel, o serviço dele, o atendimento dele é maravilhoso. Quando esse paciente faz isso, pessoal, uma pessoa que está chegando ali, né, que nem conhece, que nunca ouviu falar do Daniel, tenderá, tá, a clicar para agendar a consulta. Obviamente, por isso que eu falo que o boca a boca virtual só funciona quando o serviço é incrível. Então, quando esses pacientes ligarem, a secretária do Daniel tem que estar treinada para converter esse paciente, entendeu?
Depois, quando esse paciente chegar lá, ele tem que ver com os próprios olhos, ele tem que sentir com o próprio, né, com o tato, com todos os sentidos, que aquilo que ele leu no site do Daniel corresponde com a verdade. Ou até mais. Por isso que um dos princípios de todo consultório médico, né, de todo médico que quer ver de consultório, é melhoria contínua. Porque essa percepção, ela tem que ser constantemente, né, surpreendida. Então perceba, é que nem o maratonista, é que nem o cara lá maratonista, qualquer esporte olímpico, né? Sei lá, o salto em vara, né? Que é a parada lá do sarrafo, né? Quando o medalhista olímpico ele bota lá o sarrafo dele lá em cima, ele tem que continuar, né? Ele tem sempre que buscar, né, aumentar esse sarrafo. Ele tem que buscar sempre ali, né, superar aquela meta. Então a mesma coisa é um médico, ele precisa estar sempre elevando o sarrafo do atendimento. Sempre tem que estar acima, né, do que era antes. Então perceba que o boca a boca virtual é poderoso demais, tá? Poderoso demais. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Boca a boca virtual. Como é que você faz isso? Mensagenzinha persuasiva com o link do site do Google Meu Negócio. Primeiro você tem que ter o perfil do Google Meu Negócio, tá? Você precisa ter esse textinho, treinar sua secretária, saber o momento, tem que ter time, né? Você não vai mandar isso para todo mundo, tá? Você vai mandar isso para aquele paciente que está aberto, que está te dando, espontaneamente ele está dizendo, eu quero te avaliar, eu quero te dar um depoimento. E aí é para esse paciente, tá? Qual o melhor momento que eu recomendo? Hoje, depois de 3 anos lidando com isso e mais de 1.000 médicos acompanhando de perto e muitos médicos nos programas de mentoria, hoje a recomendação que eu dou para você é manda sempre no final do tratamento, depois da transformação. Não manda depois da consulta, da primeira consulta. Por quê? O cara, mesmo que sua consulta tiver sido incrível, se sua consulta tiver sido incrível, ele vai falar só da consulta, ele vai falar assim, nossa, o doutor Daniel é muito atencioso, a consulta dele é muito boa. Ele não vai falar da transformação. Entendeu, Daniel? Então, manda no final do tratamento. Entendeu? Manda no final do tratamento. Para quem tem Doctoralia, por exemplo, e tem Google Meu Negócio, qual que é a dica prática? Se o paciente está ali, depois da primeira consulta, já te elogiando, manda o link do Doctoralia, pede para ele avaliar no Doctoralia. Agora, o do Google, a avaliação do Google, manda nesse time. O paciente terminou o tratamento, o paciente está no ápice da reciprocidade ali, da gratidão, é aí o momento para você mandar. Entendeu? Por exemplo, no caso do Daniel, operou a coluna da pessoa, a pessoa fez a reabilitação, fez ali a fisioterapia, botou ele num programa de acompanhamento intensivo ali de 1, 2 meses, 3 meses, não sei, totalmente leigo no assunto. Mas vamos supor que depois de 3 meses o cara tá, sei lá, fez um paralítico andar. Cara, fez uma transformação. O cara não estava conseguindo trabalhar, agora tá. O cara não estava conseguindo dormir, agora tá. O cara não estava... E aí, na hora de mandar o textinho, na hora de escrever o textinho, você precisa pedir para que ele fale da transformação. Tá? Eu vou, inclusive, terminando essa live aqui, Daniel, vou botar lá no canal de alunos um modelo, tá, desse texto persuasivo para vocês modelarem. Tá? Modelo que eu fiz recentemente. A gente fez um treinamento, inclusive, para secretárias. Eu trabalhei esse texto com elas. Vou mandar para vocês modelarem. Mas a coisa mais importante é o time. Qual o time para mandar? Né? Qual o time? O time é quando o paciente tiver passado por uma transformação. E você tem que pedir para ele, né, para ele falar sobre essa transformação. Tá? Tem alguns pacientes que querem escrever, mas o que eu percebi é que você tem que mastigar e escrever pronto. Tem que mandar o link.
É isso, cara, é isso. A gente tem que direcionar, né? Porque às vezes o paciente ele está extremamente grato, mas ele acha que ele vai te ajudar falando bem de você. Mas entenda, pessoal, anota esse feedback. A coisa mais importante, 50 minutos, quase uma hora de live. E eu vou falar a coisa mais importante da live agora. Coisa mais importante da live agora. Para você que entrou agora, para você que é médico, olha só como você é sortudo ou sortuda. Eu vou falar a coisa mais importante da live agora. Perceba. O grande herói da parada, o grande herói, a grande heroína, jamais deve ser você. Jamais deve ser você. O grande herói da parada é o seu paciente. O grande herói da parada é o seu paciente. Se você quiser ter um boca a boca positivo, poderoso, se você quiser ter pacientes te procurando sem você investir R$1 por dia, todos os dias no seu consultório, tire o foco de você. Você não é o herói. Escreve isso, eu não sou o herói. O herói tem que ser o meu paciente. É a jornada do meu paciente, não é a minha jornada. Esquece que você tem 50 anos, que você tem 50 títulos, que você tem um consultório boladão na torre mais cara da cidade. Esquece, não é sobre você, é sobre o seu paciente, é sobre a jornada do seu paciente. Então, esse tipo de depoimento, de avaliação, onde o paciente fala assim: nossa, o doutor é incrível, o consultório dele é lindo, nossa, o jaleco dele é caro, ele dirige um carrão, nossa, a esposa dele é linda, o marido dele é lindo. Esquece, não é sobre você. O que vai mudar o seu jogo é quando ele dizer assim, nossa, eu sou extremamente grato ao doutor, à doutora, porque eles transformaram a minha vida, porque ele transformou a minha vida. Antes eu não andava, agora eu ando. Antes eu não fazia isso, agora eu faço. É isso. A jornada do herói não é você o herói. Você tem que construir a jornada do seu paciente como herói. Tá? Então, na hora dele fazer essa avaliação, você precisa, conduzi-lo, não manipulá-lo, conduzi-lo, porque o marketing do CVM é o marketing da verdade. Tá? Não adianta você pedir para um coleguinha seu fazer, vamos trocar aqui avaliações, vai lá e dá o migué. Não, gente, não é esse tipo de marketing. Se for isso, nem segue mais o CVM, porque não é isso. Tá? Aqui é marketing da verdade. Aqui é você dar luz ao que realmente é verdade. Tá? Marketing é isso, dar luz ao que é bom, dar luz ao que é verdade, dar luz ao que faz desse mundo um lugar melhor. Tá? Então, se você é um médico incrível, se você é uma médica incrível, segue o CVM que você vai se tornar mais incrível ainda. Você vai ajudar muito mais gente. Você vai ser uma luz para esse mundo de trevas, entendeu? Agora, se você é um médico que não tem como valor principal integridade, você não é bem-vindo no CVM, você está perdendo seu tempo seguindo a gente, porque o nosso marketing é um marketing da verdade. Tá? De tudo isso, vamos para a terceira estratégia. Eu falei primeiro da estratégia de serviço incrível, premissa principal. Tá? Serviço incrível, pré, intra e pós-consulta. Tá? Se você não tiver isso, esquece. Não vai funcionar. Marketing nenhum vai funcionar. Agora, se você tiver um serviço incrível, a próxima estratégia é boca a boca virtual. Google Meu Negócio, avaliação do Google, textinho persuasivo, time, link, vai funcionar, vai te ajudar muito. Depois você impulsiona esse site, Quanto mais você impulsionar, mais gente vai chegar, mais gente vai ver suas avaliações, e quanto mais avaliações você tiver, gera mais prova social, que vai gerando esse boca a boca positivo poderoso, virtual. Tá? Terceira estratégia, programa de indicações. Para pensar comigo. Olha só o poder dessa parada. Eu fiz uma consultoria individual, e aí eu fui lá com a médica. E aí eu perguntei para ela assim: bora olhar a tua planilha aqui de gestão. Me mostra aí, de onde tá vindo teus pacientes. Primeiro, não tinha uma planilha. Olha, já dizia a filósofa Alice, do filme Alice no País das Maravilhas. Não, na verdade, filósofo gato, do filme Alice no País das Maravilhas.
Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não tem uma planilha, né, onde a sua secretária preenche diariamente de onde seus pacientes particulares estão vindo, você está de brincadeira, você está brincando de viver de consultório, você está brincando de empreender, você está brincando de ser empresário, você está brincando de ser médico empresário, está brincando. Você está de brincadeira na tomateira, como diria o Murilo Gun. Como diria o molejo, né? O grupo molejo. Está de brincadeira na tomateira. Você precisa saber na ponta da língua, na ponta da planilha, na ponta do lápis, de onde está vindo cada paciente particular que agenda uma consulta com você. Perdão. Mas, meu Deus, Sidney, por que eu preciso saber disso? Simples, minha pequena gafanhoto. Se você sabe, por exemplo, que 80% dos seus pacientes daquele mês vieram do Google, no mês seguinte você vai o quê? Investir mais no Google, tá? Se você sabe que 80% dos seus pacientes estão vindo do Instagram, você vai no mês seguinte investir mais no Instagram. Se você sabe que 80% dos seus pacientes são indicações de outros pacientes, você precisa investir mais nisso. Entende? Dinheiro, energia e tempo são limitados, não são ilimitados. Para cada um de nós, né? Que somos normais, que somos seres normais. Tem as pessoas que vivem mais tempo? Tem. Os normais não. No Brasil é 75 anos de expectativa de vida. Tem gente que tem dinheiro ilimitado? Tem. Os normais não. Tem gente que tem energia ilimitada? Tem. Tem a galera aí que tem um acompanhamento de médicos nutrólogos, né, de médicos de alta performance que têm uma energia mais ilimitada. Os normais não. Então, se tempo, energia e dinheiro é limitado, então você precisa escolher onde você vai colocar seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Entende? Então, não dá para querer dissipar isso para todo lado, tá? Então, se 80% dos seus pacientes estão vindo de indicações, pelo amor de Deus, para de gastar energia com vídeo, com Google, com entrevista em TV, entendeu? E ficar escrevendo para artigo de blog. Foca a tua energia, 80% da tua energia, do teu tempo, do teu dinheiro, em fazer esses pacientes te indicarem mais. Simples assim, tá? E aí foi o que aconteceu com essa aluna, que eu fiz a consultoria individual com ela presencial, fui no consultório dela. E aí eu falei, de onde tá vindo teus pacientes? Aí ela falou, eu acho que é indicações. E aí a gente foi ver, foi olhar o prontuário dela, ali numa coisa mais manual, e realmente a gente viu que 60% mais ou menos dos pacientes que eram pagantes naquele mês eram de indicações. Aí eu falei, olha só, então vamos lá. E aí a gente viu que tinha uma paciente, se eu não me engano, se minha memória não estiver me enganando aqui, se não estiver falhando, tinha uma paciente que naquele mês tinha indicado 7 pacientes novos para ela. Para pensar comigo, uma única paciente antiga tinha indicado 7 novos pacientes, tá? Aí eu perguntei dela, pelo amor de Deus, o que você tem feito para poder intensificar isso aqui? Aí ela falou, uai, tem que fazer alguma coisa? Aí eu falei, pelo amor de Deus, tem sim. A mulher mandou 7 pacientes, faz uma conta. Ela mandou 7 pacientes, você não gastou R$1 com essas 7 indicações. A consulta dela, se eu não me engano, é R$400, tá? 7 vezes 4 é 28, R$2.800. A mulher mandou R$2.800 naquele mês para ela. Como ela faz? Como ela é aluna CVM, é mentoranda CVM, então a consulta dela é incrível, o serviço dela é incrível. Aquela paciente, né, gerou R$2.800 sem essa médica investir R$1 em marketing. E esses R$2.800 foi só naquele mês. Como ela segue o padrão CVM de qualidade, provavelmente aquelas 7 consultas de pacientes, aqueles 7 pacientes vão continuar nos meses seguintes, vão voltar. Então não é só R$2.800 que ela gerou. Ela, por baixo aí, ela deve ter gerado naquele ano uns R$20.000 para essa médica. Só com essas 7 indicações. Eu dei essa clareza para ela, como eu estou dando para você.
Coloca aqui no chat para você, coloca aí, escreve eu, se você já faz, se você já recompensa os seus pacientes de alguma forma que te encaminham pacientes. O que você faz para fazer os seus pacientes, para recompensar? Você dá algum mimo? Você dá algum desconto numa próxima consulta? Você tem algum programa de indicações? Coloca eu aí. Se você não tiver, coloca eu não. Ainda não. Coloca assim, ainda não. Quem é família CVM, pelo amor de Deus, precisa começar a pensar nisso, tá? E aí você tem basicamente duas formas de fazer isso, tá? Tem uma forma mais arrojada e tem uma forma mais, digamos, discreta, mais conservadora. Qual que é a forma mais conservadora? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo dessa colega aqui que tem esse exemplo que indicou 7 pacientes. Essa pessoa, qual que é a forma conservadora? É você mapear, né, quais são aqueles pacientes que estão te indicando e você, após ela indicar, você vai lá e dá um mimo para ela. Você pode, por exemplo, dar um mimo físico. Você pode, por exemplo, sei lá, mandar alguma coisa para ela, né, na casa dela, um mimo físico. Pode ser, sei lá. Aí deixa a sua criatividade, né, enfim. O que seus pacientes gostariam de ganhar? O que você acha que eles ficariam felizes? E, gente, às vezes não precisa ser uma coisa extremamente cara, sabe? Tipo, não, às vezes só em você lembrar da pessoa já é algo que você vai ver, só você fazendo, tá? Para você realmente sentir o que é isso. Às vezes a gente dá uns mimos aqui para os nossos alunos, cara, e é massa assim, o feedback que a gente recebe, sabe? É algo que não tem preço. Então manda um mimo físico. Você pode, por exemplo, ligar para ela, porque ela tem um vínculo com você muito forte. Você pode ligar e falar: oi, dona fulana, oi, seu fulano, tudo bom? Aqui é o doutor fulano, aqui é a doutora fulana. Eu estou ligando hoje para lhe agradecer. Primeiro, para saber, tá tudo bem com a senhora, tá tudo bem com o senhor? Como é que tá? Aí abre o prontuário dele ali, abre o prontuário dela e dá uma olhadinha. Como é que tá? Melhorou de tal coisa? Como é que tá a fulana? E aí faz ali um quebra-gelo, né? Demonstra o interesse. E aí depois você fala assim: o motivo da minha ligação é porque eu quero lhe agradecer, porque no mês passado você me indicou tantos pacientes aqui para o consultório. Quero lhe agradecer de verdade, isso é muito importante para mim. E como forma de lhe recompensar, aí você pode definir, né? Você pode definir, por exemplo, quem indicou uma paciente, você vai dar um mimo X. Quem indicou 3, você vai dar um mimo Y. E quem indicou a partir de 5, vai dar um mimo Z. Então, por exemplo, indicou 1, você vai dar tantos por cento de desconto na próxima consulta. Indicou 3, tantos por cento de desconto, um desconto maior. Indicou 5, vai ganhar uma consulta gratuita, por exemplo. Entende? Que para você vai custar apenas um tempo, 1 hora do seu tempo. Entendeu? Não necessariamente vai custar dinheiro para a empresa. Você deixa de ganhar, né? Não tira do fluxo de caixa. Então você pode definir isso. Então, nesse caso, indicou 7. A gente está falando de 20 mil reais ao longo de um ano, mais ou menos, tá? Pode até ser mais, dependendo da especialidade, dependendo. Estou dando um exemplo aqui de uma clínica, né? Mas se for um cirurgião, se for uma pessoa que trabalha com procedimentos, né, isso pode ir lá para cima, né? Imagina, você tem um ticket aí de 10 mil reais, a pessoa te indica 3, 4, 5 pacientes, é 50 mil, entende? Então, essa pessoa merece um mimo, entendeu? E aí você liga e fala: estou passando para lhe agradecer, e como forma de lhe agradecer e lhe recompensar, né, por essas indicações, a gente está enviando para você. Ou então você ganhou tal coisa, você ganhou uma consulta, você ganhou um tratamento, você ganhou, enfim, é isso. Às vezes é só isso, entendeu? Então essa é a forma mais conservadora. Depois que a pessoa faz, você vai lá e premia. Tem uma forma mais arrojada, que é você realmente criar um programa de indicações com regras bonitinhas. Se a sua secretária vai divulgar isso, você pode divulgar isso de forma também, obviamente, mais restrita. Você não pode ficar fazendo divulgação nas redes sociais disso, mas você pode divulgar isso de uma forma mais arrojada, né, digamos assim. Então, principalmente sua secretária. Todo paciente que sair, ela pode ter, você pode treinar ela para
Você pode ter um folderzinho, você pode mandar isso também via WhatsApp, né? Você já conhece nosso programa de indicações? Ah, ainda não conheço. Posso mandar aqui para você, a secretária, né? Ah, pode sim. Aí a secretária manda, né? Ou então ela entrega um folderzinho, ou então manda lá para você não ter custo com material, pode mandar no WhatsApp. E aí você explica as regras, né? E aí faz um textinho bonitinho, como forma de agradecer, de incentivar, né, essas indicações, né, para que a gente possa ajudar mais pessoas, para que a gente possa retribuir a sua ajuda. A gente sabe que você faria isso de forma gratuita, mas aqui a gente está sempre pensando no paciente também, a gente acha justo, né? Ao invés de investir esse dinheiro numa agência de marketing, ou então pagar para o Facebook e para o Google, acho justo oferecer isso para os nossos pacientes, né? Por que não? Então, a gente tem esse programa de indicações. Se você indicar um paciente, você vai receber tal premiação. Se você indicar... Não. E aí você cria suas regras, entendeu? Você cria também as regras de participação. Então, por exemplo, Sidney, como é que eu vou saber quem foi o paciente que indicou? A sua secretária tem que estar treinada e isso tem que estar nas regras. Toda vez que o paciente indicar alguém, essa pessoa que está sendo indicada, ela tem que dizer o nome completo do paciente, por exemplo, né? E aí você vai educando os seus pacientes para que eles possam te indicar, entendeu? Então, um programa de indicações é uma forma poderosa de você intensificar o boca a boca também, para que o seu consultório tenha ali, né, um fluxo de pacientes particulares mês após mês, tá? De um paciente qualificado, que vai vir já comprado, que vai vir indicado, que vai vir, né, propício a fechar os seus tratamentos, né, e que vai fazer o seu círculo virtuoso da medicina crescer, para que você possa viver do consultório, para que você possa, enfim, exercer a medicina que você sempre sonhou, para que você possa transformar mais vidas, para que você possa ter um faturamento justo, faturando 25, 50, 100 mil reais, que seja por mês, sem se matar de trabalhar, tá? Fazendo a medicina de forma ética, de forma íntegra, como eu falei. Aqui a gente defende o marketing da verdade, tá? Marketing da verdade, tá? Então, médicos que têm como valores ética, integridade, foco no paciente, medicina de qualidade, sem esqueminha, sem letrinha miúda, seja bem-vindo ao CVM. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui, porque esse é o perfil de médicos que a gente ajuda, que a gente tem ajudado, tá? Médicos que querem fazer o seu melhor, que querem transformar a vida dos seus pacientes e que acham sim justo merecer uma remuneração adequada por isso e que querem também ter qualidade de vida, que não querem se matar, né, sendo médicos, que não querem abrir mão da saúde, da família, de outras coisas fora da medicina, né, para poder ser um bom médico, uma boa médica. Beleza? Dica prática. Se você não tem ainda, pensa no seu programa de indicações, seja um conservador, seja um mais arrojado. Se você tiver dificuldade, começa com o conservador, começa a premiar os pacientes que já te indicam, mapeia esses pacientes que mais indicam pacientes para você, começa a ligar para eles, começa a mandar um mimozinho para eles, começa a dar um desconto numa consulta para eles, começa a valorizar essas pessoas, tá? Porque, poxa, eles estão fazendo seu consultório crescer, poxa. O mínimo que você pode fazer é agradecer, entende? E começa a estruturar o seu boca a boca virtual. Google Meu Negócio, treinar a secretária, né? Mensagens pedindo a avaliação. Beleza? Fiquem com Deus.